Não nos faça subir daqui, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Feche a sua Bíblia, fecha também os seus olhos e vamos, uma vez mais, falar com este Deus que é presente em nosso meio, aqui neste lugar. Pai maravilhoso e Pai santo, nós estamos reunidos, ó Deus, aqui neste lugar, congregados como igreja do Senhor. E a Tua palavra, Senhor, nos revela que onde estiver dois ou mais reunidos no Seu nome, ali o Senhor se faz presente. Te louvamos por essa presença que é excelsa, que é soberana, meu Deus, em nosso meio neste lugar. Pai, a Tua palavra há de ser proclamada, há de ser ministrada aos nossos corações. Dai-nos graça, ó Deus, no compartilhar a Tua mensagem. Mas dai graça também à Tua igreja que reúne neste lugar, com esse intuito, ó Deus, de ouvir aquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós. Que o nome de Jesus receba a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Presta atenção, amados irmãos e irmãs, nessa palavra. O contexto deste texto nos mostra acerca da poderosa presença de Deus, conduzindo o povo de Israel desde a saída do Egito até a entrada, até a chegada à terra prometida, a terra de Canaã. Mas, amados irmãos, eu quero chamar a sua atenção nesta noite, porque houve um tempo no período desta peregrinação do povo de Israel, que Deus, Ele simplesmente toma uma decisão de não mais estar com a sua presença no meio do povo de Israel. Qual o motivo pela qual levou Deus a dizer: basta, não irei, a minha presença não irá mais convosco a partir de agora? Quando nós olhamos para o contexto, nos deparamos, irmãos, o motivo pela qual levou o Senhor Deus tomar essa decisão, de não mais estar no meio daquele povo, conduzindo o povo até a terra prometida, simplesmente porque o povo de Israel havia quebrado a aliança com Deus. O povo de Israel havia quebrado a aliança com Deus. O contexto nos diz que enquanto Moisés estava no monte, e isto já, irmãos, 40 dias, diz ali que ele não comeu e não bebeu, porque simplesmente estava envolto com a presença de Deus ali no Monte Horebe. Ele estava com o intuito ali de receber as ordenanças, os mandamentos, a lei, o decálogo, que de certa forma serviria para nortear, para direcionar aquele povo que até então era insubmisso, porque estava saindo em meio a uma nação entregue ao pecado e à idolatria que era o Egito. Diz o texto sagrado que já se fazia 40 dias, o povo que estava ali no sopé do Monte Horebe, sabendo que Moisés tardava, irmãos, descer do monte, o povo se ajunta e vai até Arão, e disse Arão: olha, Arão, levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porquanto este Moisés
a este homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Resumindo, irmãos amados, eles insistem com Arão, dizendo: Arão, faze-nos um Deus, e nós diremos que foi este Deus que nos tirou das garras de Faraó. Arão, então, de certa forma, atentando para a voz daquele povo, disse: arrancai os pendentes de ouro das vossas orelhas, dos vossos cílios, das vossas filhas, e trazei. Foram trazidos, irmãos, todos os pendentes, ouros, braceletes de ouro, trazido até a presença de Arão. Arão então pega este amontoado, essa arrecadação de ouro, converte numa grande estátua, um bezerro de ouro, amados irmãos e irmãs. E diz o povo, então, diz o texto sagrado, que Arão convoca o povo para uma noite, um dia de celebração a este Deus, a este bezerro de ouro. O povo, amada igreja, literalmente virara as costas para aquele que com mão forte havia tirado o povo da escravidão do Egito. Imaginemos o sentimento de Deus naquela hora, irmãos. O povo aqui agora estava entregue à idolatria. Diz o texto sagrado que no dia seguinte, logo pela madrugada, eles ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas, e o povo se assentou a comer e a dar-se a embriaguez. Diz mais que o povo se levantou para divertir, para folgar-se, irmãos, nas entrelinhas aqui. O povo estava entregue a um culto idólatra, costume que era feito lá no Egito. O povo agora estava prostrando-se diante daquela imagem de escultura, diante daquele bezerro, e o povo começou a tirar suas roupas. Diz o texto sagrado que até Arão, irmãos, ele tira suas vestes e fica despido juntamente com o povo. Um culto totalmente pagão, um culto totalmente entregue às orgias, porque os cultos pagãos era dessa forma, irmãos. Se dava bebedice, se dava idolatria e se dava libertinagem, a orgias, meus amados e queridos. E Deus lá no monte com Moisés, ele então disse: Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito tem se corrompido, Moisés. O texto ainda diz que o Senhor diz: e depressa este povo tem se desviado do caminho. Veja que povo obstinado, igreja. Que povo de dura serviço, irmãos amados. Este povo tem se desviado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado, Moisés. Naquele exato momento, amados irmãos e irmãs, Deus resoluto toma uma decisão de simplesmente, com o furor da sua ira que estava acesa, Deus diz: Moisés, eu vou consumir este povo de uma única vez, Moisés, pois acendeste o furor da minha ira. Eu estarei eliminando este povo, Moisés, mas fique tranquilo, porque de ti, Moisés, eu vou suscitar uma grande nação. E aí que entra, irmãos, o papel do intercessor neste momento.
É aí que Moisés entra na brecha, ele se coloca diante de Deus que estava apto, pronto para consumir aquele povo. Moisés no meio e o povo do lado, sendo rebelde a este Deus. Moisés então, ele intercede a Deus dizendo: olha, Senhor, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado que lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como estrela dos céus, e darei a vossa semente toda a terra que tem dito, para que possuam por herança eternamente. Moisés insiste mais naquele momento de intercessão, irmãos, porque este é o papel, é o dever do intercessor, insistir um pouco mais, diante do pronunciamento de Deus em eliminar e extirpar aquela nação. Moisés então toma uma decisão, dizendo: Senhor, perdoa o pecado deste povo, senão risca o meu nome do livro que escreveste. Veja o papel do intercessor. Diante disso, irmãos, a Bíblia diz que Deus então se arrependeu. Arrepender que significa voltar atrás naquilo que ele havia dito. Diz que o Senhor se arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer o seu povo. Mas diante disso, presta atenção, irmãos e irmãs, Deus, no texto que nós lemos, tomou esta decisão dizendo: Moisés, vai, sobe daqui com este teu povo, Moisés. Porém, eu não irei, não subirei com este povo, porque se a minha presença estiver no meio deles, eu os consumirei com fogo. Mas fique tranquilo, Moisés, porque eu enviarei o meu anjo diante de ti, para que os faça entrar na terra prometida. Novamente, amados irmãos, Moisés, ele entra na parada, ele entra neste momento aqui agora na tenda, juntamente com Josué, ele insiste um pouco mais com Deus em oração. O povo, a saber que Deus havia decidido não mais ir com eles, e que agora não mais o Senhor Deus estaria com a sua presença guiando aquele povo. A Bíblia diz que o povo agora se arrepende diante desta má notícia, eles se entristecem e tiram de si os seus atavios, que eram roupas festivas, irmãos e irmãs. Deus diz: não mais irei com este povo. O povo aqui demonstra arrependimento, pelo menos neste momento, irmãos, porque quando nós acompanhamos, nós vemos que o povo de Israel era um povo de dura cerviz, era um povo de coração endurecido, era um povo obstinado. No entanto, Moisés vai dizer: Senhor, eis que o Senhor diz: faze subir a este povo, e porém não estará presente em nosso meio. E aí Moisés então diz algo interessante para a nossa meditação nesta noite. Ele vai dizer assim: Senhor, a presença do anjo, ela é boa, mas para nós a presença do anjo não nos é suficiente. Ele disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar, não nos faça subir daqui. Irmãos, trazendo a nossa meditação nesta noite, assim como Moisés, ele insiste pela presença de Deus no meio do seu povo, irmãos, assim também nós, como igreja do Senhor,
Nós precisamos, irmãos, insistir para que a presença de Deus seja atuante, seja viva em nosso meio. Que adianta viver neste mundo sem a presença de Deus, irmãos? Que valia tem vivermos neste mundo uma vida destituída da presença de Deus, irmãos? Que graça tem, igreja, viver neste mundo, irmãos, com uma vida totalmente afastada da presença do Senhor. E isso, infelizmente, muitas pessoas têm vivido nesse dia. Quantas são as pessoas que estão vivendo uma vida destituída, afastada da presença de Deus, irmãos? Moisés aqui, ele insiste com Deus, dizendo: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça mover, Senhor. Não nos faça, Senhor, dar sequer um passo, ó Deus, sem a sua presença. Irmãos, nós somos sem a presença de Deus, nós não somos nada. A presença de Deus, igreja, é tudo em nossa vida, entenda isso. Viver sem a presença de Deus é viver uma vida oca, viver uma vida vazia, amada igreja. Se há alguém aqui nesta noite vivendo essa vida vazia, que você nessa noite possa insistir como Moisés, dizendo: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça nem sequer sair desta igreja. E a vontade de Deus, amados irmãos e irmãs, é que Ele esteja perpetuamente com a sua igreja. A vontade de Deus é que Ele esteja em nosso meio. Melhor do que isso, está dentro de cada um de nós, amados irmãos e irmãs. Não se contente com a presença de anjos. A presença de Deus, ela é insubstituível, irmãos. Nada nessa terra se assemelha ou se compara com a presença gloriosa deste Deus, irmãos. Viver sem Deus é viver uma vida sem sentido. Viver sem Deus é viver uma vida sem alegria, sem prazer, sem contentamento, irmãos e irmãs. Moisés aqui insiste, dizendo: ó Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Não queira movimentar sem a presença de Deus. Não queira sair sem a presença de Deus. Não queira comprar, negociar, casar, namorar sem a presença de Deus, irmãos. Às vezes nós estamos colhendo resultados funestos nas nossas vidas, porque nós não compartilhamos as nossas necessidades com Deus, igreja. Eu quero falar aqui sucintamente, por que nós devemos então buscar e insistir com a presença de Deus na nossa vida. O tema dessa mensagem é a presença de Deus, nossa maior necessidade. Porque, amada igreja, nós precisamos insistir com a presença de Deus. E por que Moisés naquele dia está dizendo: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Olha a insistência, irmãos. Sabe por quê? Moisés primeiramente sabia que a presença de Deus traz vários benefícios, igreja do Senhor. Eu quero falar sobre esses benefícios, ainda que sucintamente. Primeiro benefício que a presença de Deus traz a você, meu irmão, irmã, é provisão. Diga, provisão.
Veja bem que quando Deus tira a mão do povo, irmãos, mais de 6 milhões de pessoas do Egito debaixo das garras de Faraó, diz que tirou Deus com mãos fortes. A Bíblia diz que durante todo o percurso, irmãos, durante 40 anos, ninguém morreu de fome, igreja. Porque Deus era a provisão, a presença de Deus trazia provisão para aqueles israelitas. Eu quero que você saiba nessa noite que há provisão na presença deste Deus. A Bíblia diz que o pão, o maná, o alimento vinha dos céus, igreja, o maná caía dos céus e alimentava aquela multidão. O povo não morria de sede, porque bastava Moisés falar rocha, e da rocha brotava águas cristalinas, igreja. Na presença de Deus há provisão, irmãos e irmãs. Tudo que você precisa nessa noite está na presença de Deus. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e lá no fim perder a sua alma. Quantas pessoas, irmãos, estão se matando com estudos, com trabalho, e tem deixado Deus de lado nesses dias, meu irmão, conscientize acerca desta verdade. Na presença de Deus há provisão, há o maná dos céus, há água que flui para saciar a nossa sede, igreja do Senhor. Diante disso, o Senhor diz a Jeremias, 2 maldades me fez este povo, a mim me deixaram, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Quantas pessoas têm deixado Deus, provedor, de lado, irmãos? Tem cavado para si cisternas rotas que não têm água, enquanto há um rio caudaloso da parte de Deus para saciar sua sede espiritual nesta noite. Em segundo, a presença de Deus tem algo glorioso que é chamado de descanso, irmãos. Há descanso para a sua alma nesta noite. E esse descanso está na presença de Deus, meu irmão. Já dizia o Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na presença do Altíssimo, achará descanso, meu irmão. Há descanso para as nossas almas sofridas, cansadas na presença de Deus, irmãos. É por isso que Moisés estava insistindo: Senhor, se a sua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Porque na presença de Deus há descanso, igreja. Na presença de Jesus há descanso para a sua alma cansada, jovem. Jesus, olhando para aquela multidão cansada, em Mateus capítulo 11, ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Há descanso para a sua alma cansada nesta noite, meu irmão. Talvez foi assim que você entrou por essas portas, cansado, afadigado, estressado com as coisas deste mundo. Mas Deus está aqui em nosso meio nessa noite, com a sua presença, oferecendo a você descanso. Há descanso, amada igreja, há refrigério, há conforto, há repouso na presença do Senhor. Deus respondeu a Moisés dizendo: então a minha presença irá contigo, Moisés, e eu te darei descanso. Há descanso.
tudo que as pessoas estão procurando lá fora, e tudo que você procura satisfação para sua alma, em Deus há descanso.